Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Olá! Hoje o nosso foco é o PAS, o Processo de Avaliação Seriada da UNB, Universidade de Brasília. Isso mesmo. A gente vai olhar especificamente para o ciclo que começa agora, mirando o ingresso lá em 2026, né? Saíram informações oficiais sobre inscrição, datas, Exato. e a nossa missão aqui é destrinchar esses detalhes, entender o que é essencial nesse processo seletivo. Então, bora lá. Vamos sim. E é importante, né? O PAS é uma forma bem particular de entrar na UNB, Diferente do vestibular tradicional. muito diferente. Avalia o aluno ao longo do ensino médio inteiro, né? Ano a ano. Por isso, entender direitinho como funciona, os prazos, as regras de cada etapa é fundamental para quem escolhe esse caminho. Com certeza. Então, só para dar um contexto rápido para quem talvez não conheça tão a fundo, o PAS tem 3 etapas. Uhum. Uma no fim do primeiro ano no ensino médio, outra no fim do segundo, e a última, a etapa 3, quando se conclui o ensino médio. A nota final é uma média dessas 3 provas. Exatamente. E quem completa essa jornada toda, né, chega na etapa 3 e tem um bom desempenho acumulado, concorre às vagas na UNB. E olha, para quem vai entrar em 2026, a universidade separou um número bem grande de vagas só para o PAS. Quantas vagas são? São 4.212 vagas no total. Nossa, mais de 4.200 vagas. É bastante coisa, hein? Só para o PAS? É um número bem expressivo, sim. E eles dividiram bem certinho. Como ficou essa divisão? Ficou assim: 2.102 vagas para o primeiro semestre de 2026 e 2.110 para o segundo semestre. Quase meio a meio. Entendi. E é bom frisar, essas vagas são exclusivas. Não se misturam com as do vestibular tradicional, nem com as do SISU pelo Enem, sabe? É uma disputa só entre quem fez o PAS. Ah, esse é um ponto importante. Torna o PAS bem estratégico mesmo. Bom, então vamos ao que interessa mais agora. Inscrições. Os prazos já estão correndo, né? E tem diferença entre as etapas. Sim, e aqui precisa de muita atenção, viu? As inscrições, elas começaram no mesmo dia para todo mundo, 26 de agosto. Ok. Só que, para quem vai fazer a etapa 1 ou a etapa 2, o prazo se estende até 24 de setembro. Tá. Agora, para o pessoal da etapa 3, o terceiro ano, o prazo é mais apertado. Termina antes, no dia 18 de setembro. Uma semana a menos, praticamente. Caramba! Exige atenção redobrada do pessoal que já está naquela correria de fim de ensino médio, né? Exatamente. E não é só se inscrever, tem a questão do custo, né? As taxas. Verdade. Quanto custa para participar de cada etapa? Olha, os valores são: para a etapa 1, R$ 133,80. Uhum. Para a etapa 2, sobe um pouquinho, R$ 137,84. Certo. E para a etapa 3, volta para o mesmo valor da primeira, R$ 133,80. E lembrando, né, tem que pagar a taxa para confirmar a inscrição. Não adianta só preencher o formulário. Claro, claro. E os prazos para pagar? Seguem essa mesma lógica de datas diferentes? Seguem sim, e é outro ponto de atenção. Quem está na etapa 3 tem que pagar a taxa até 10 de outubro. Ok, 10 de outubro. Já quem vai fazer a etapa 1 ou a 2 tem um fôlego maior, pode pagar até 21 de outubro. Entendi. Essa diferença de prazos, tanto para inscrever quanto para pagar, focada na etapa 3, é algo que o pessoal tem que, assim, marcar na agenda com caneta vermelha. Parece pouco, mas perder essa data pode complicar tudo. Faz todo sentido. É um detalhe crucial mesmo. Mas e a isenção da taxa? Muita gente depende disso para poder participar. Como funciona no PAS? Tem essa possibilidade? Tem sim, a UNB prevê isenção, mas os critérios variam um pouco dependendo da etapa. É bom prestar atenção nisso. Certo. Como é para as etapas 1 e 2? Para as etapas 1 e 2, basicamente, tem 2 caminhos. O primeiro, mais geral, é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Ah, o CadÚnico, que é usado para vários programas, né? Exatamente. Isso segue decretos federais que tratam desses benefícios. É uma via comum para muitos processos seletivos.
E qual a segunda opção para as etapas 1 e 2? A segunda opção é mais específica. É para estudantes da rede pública aqui do Distrito Federal. Ah, tá. Nesse caso, precisa cumprir duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, comprovar que a renda familiar por pessoa é igual ou menor que um salário mínimo e meio. Ok, a renda. E, segundo, ter uma frequência na escola de pelo menos 75% das aulas. Isso está numa lei distrital que busca apoiar justamente os alunos da rede pública local. Entendi. Então, para a rede pública do DF, é renda e frequência escolar juntas. E na etapa 3, como fica a isenção? Muda muito? A base é parecida, mas tem uma mudança importante no segundo critério. O CadÚnico continua valendo igual para as outras etapas. Certo. A diferença está na segunda opção de isenção. Ela não segue mais a lei distrital, mas sim uma lei federal, a 12.799. E o que essa lei exige? Ela exige a mesma coisa da renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Só que no lugar da frequência escolar, O que entra? entra o histórico escolar. O candidato precisa comprovar que cursou todo o ensino médio em escola pública ou então como bolsista integral em escola particular. Ah, interessante. Então, para a etapa 3, o foco muda da frequência para a origem escolar, digamos assim. Se veio de escola pública ou foi bolsista integral durante todo o ensino médio. Exatamente. Talvez porque a lei federal tenha um alcance nacional e mire mais o perfil do egresso do ensino médio que busca o ensino superior. Faz sentido. O fundamental é, quem vai pedir isenção na etapa 3 e não usa o CadÚnico, precisa se encaixar nesse perfil de renda e de ter feito o ensino médio ou em escola pública ou com bolsa integral. Tem que ver direitinho qual critério se aplica e juntar os documentos certos, porque o prazo para pedir isenção costuma ser bem no comecinho do período de inscrição. Informação super relevante sobre taxas e inserções. Agora, para ajudar o pessoal a se organizar de vez, vamos passar pelo calendário completo. Datas-chave são essenciais. Com certeza. O cronograma já está todo definido. Primeiro, sai a divulgação dos locais de prova, né? E isso acontece em novembro. Quando exatamente? Para o pessoal da etapa 3, os locais saem dia 14 de novembro. Para a etapa 1, sai no dia 21. E para a etapa 2, no dia 28 de novembro. Sempre em novembro, mas em dias diferentes. Entendi. Uma semana de diferença entre cada etapa. E as provas em si, quando acontecem? As provas são aplicadas em sábados seguidos. Começa no finalzinho de novembro. A etapa 3 abre o calendário no dia 30 de novembro. Certo. Depois vem a etapa 1, no sábado seguinte, dia 7 de dezembro. E a etapa 2 fecha a sequência no outro sábado, 14 de dezembro. Tudo bem concentrado ali entre o fim de novembro e a primeira quinzena de dezembro. E os gabaritos? Aquela ansiedade para conferir as respostas. Ah, sim. A UNB costuma ser rápida nisso. Geralmente, o gabarito preliminar sai na segunda-feira logo depois da prova. Ah, que bom. Então, para a etapa 3, o gabarito deve sair dia 2 de dezembro. Para a etapa 1, dia 9 de dezembro. E para a etapa 2, dia 16 de dezembro. Já dá para ter uma ideia do desempenho. E o resultado final, mais esperado, quando saem as notas e principalmente a lista de aprovados da etapa 3. Bom, aí já vira o ano, os resultados saem em 2026. O resultado final mesmo da etapa 3, com a lista de quem conseguiu a vaga na UNB, está previsto para 09 de fevereiro de 2026. Fevereiro de 2026. Anotado. E para quem fez as etapas 1 e 2, as notas individuais que vão compor a média lá na frente saem um pouco depois. As notas da etapa 1 saem em 02 de março de 2026 e as da etapa 2 em 09 de março de 2026. Olhando assim para o calendário todo, dá para ver uma lógica, um fluxo bem pensado, né? Sim, é bem organizado. As provas ocorrem no final do ano letivo correspondente, o resultado da etapa 3 sai ali em fevereiro, bem a tempo para o período de matrícula do primeiro semestre da universidade. E as notas das etapas 1 e 2 saem em março, dando tempo para o estudante ver como foi e já começar a pensar na preparação para a próxima fase. É um ciclo contínuo. E falando em preparação, com um processo tão específico, né, com provas todo ano, conteúdo que vai se somando, imagino que estudar para o PAS seja diferente de estudar para um vestibular tradicional de prova única.
Como direcionar melhor os estudos? Exatamente. A preparação tem que ser muito focada. O PAS tem a sua própria matriz de referência para cada etapa. É um documento que diz o que vai cair, quais habilidades são esperadas, Certo. o estilo das questões, a forma como cobram a matéria. Tudo isso pode ser bem diferente de outros exames, tipo o Enem. Então, a primeira coisa é conhecer a prova que você vai fazer. A fundo mesmo. E como se faz isso na prática? Qual o melhor jeito? Olha, não tem segredo. Analisar as provas anteriores do PAS é, assim, fundamental. Ver o formato, o nível de dificuldade, que tipo de questão aparece mais, quais assuntos costumam cair em cada disciplina, em cada etapa. Resolver as provas antigas, né? Isso. Resolver simulando o dia da prova é um treino excelente. E mais, procurar por questões comentadas. Não adianta só saber se acertou ou errou. Tem que entender o raciocínio por trás da resposta certa, sabe? Aprender com o erro. E ter acesso a materiais organizados para isso faz toda a diferença, imagino. Com certeza. Falando nisso, para quem está buscando justamente esse tipo de recurso, algo completo, vale a pena dar uma olhada em plataformas especializadas. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Fica aí a sugestão para otimizar essa preparação. Sem dúvida. Ter ferramentas que facilitam esse estudo direcionado ajuda demais. E além das provas e das questões comentadas que você mencionou, outros recursos como resumos bem feitos, sabe? Aqueles que vão direto ao ponto. Sim, para fixar. Exato. E flashcards também são ótimos para revisão constante, que o PAS exige muito. Como a nota é construída ao longo de 3 anos, tem que manter a matéria viva na memória. Verdade. Resumo ajuda a fixar conceito, flashcard é bom para decorar uma fórmula, uma data, um vocabulário específico, dá para usar rapidinho em qualquer intervalo. E é bom também procurar materiais informativos, às vezes tem e-books, guias que ajudam a entender melhor não só o PAS, mas esse universo dos vestibulários seriados em geral, que outras universidades também têm. Você tocou num ponto interessante aí. O PAS como parte dessa ideia de avaliação seriada. O que exatamente diferencia essa abordagem? Por que ela existe? É basicamente uma alternativa ao modelo mais comum, né? Aquele de fazer uma prova gigante no final do ensino médio que define tudo. O vestibular tradicional. Isso. A ideia do seriado como PAS é avaliar o processo, a construção do conhecimento ao longo do tempo, de forma progressiva. E isso pode trazer algumas vantagens, pelo menos na percepção de muita gente. Que tipo de vantagens seriam essas? Uma que sempre falam é a possibilidade de diminuir um pouco a pressão. Ah, interessante. Em vez de um único dia decisivo, o desempenho vai sendo construído e avaliado em etapas. Para alguns estudantes, isso pode ser menos angustiante. Outro ponto é que, pelo menos na teoria, esse modelo incentiva um estudo mais contínuo, mais consistente durante todo o ensino médio. E não só aquela corrida final, né? Exato. Avalia mais a jornada do que só a chegada, digamos assim. Entender essas diferentes filosofias de seleção é importante hoje em dia, faz parte do planejamento de estudos. Excelente ponto de vista. Bom, acho que conseguimos dar uma boa varrida nos pontos essenciais do PAS UNB para esse ciclo, né? Recapitulando rapidinho. Vamos lá. Inscrições abertas, prazos diferentes, etapas 1 e 2 até 24 de setembro, etapa 3 até 18 de setembro. Fiquem ligados. 84 para a etapa 2. E tem isenção via CadÚnico ou por critérios de renda e perfil escolar, que mudam um pouco entre as etapas. Exato. Falamos do calendário completo, locais de prova em novembro, as provas mesmo entre fim de novembro e meados de dezembro, Gabaritos logo depois e os resultados mais importantes. O final da etapa 3 sai em fevereiro de 2026 e as notas das etapas 1 e 2 em março de 2026. e reforçamos a importância de uma preparação bem direcionada, conhecendo a prova do PAS, usando provas antigas, materiais focados para revisão. E sem esquecer daquele número expressivo, 4.212 vagas na UNB,
reservada só para quem completa a etapa 3 do PAS. Exatamente. Então, o panorama geral é esse. O PAS é um caminho bem estruturado, gradual, para entrar na UNB, com muitas vagas, mas que exige planejamento e estudo constante ao longo dos 3 anos do ensino médio. É isso mesmo. E, sabe, toda essa nossa conversa sobre avaliação seriada, sobre o PAS medir o conhecimento construído ano a ano, me deixa pensando numa coisa. O quê? Se a ideia é avaliar o processo, será que essa forma de avaliação contínua ao longo de 3 anos realmente impacta a maneira como o estudante aprende no ensino médio? Digo, além de definir quem entra ou não na universidade, será que esse modelo incentiva um estudo mais profundo, menos focado só na prova final? Uma ótima reflexão para a gente fechar nossa análise de hoje. Como a forma de avaliar pode mudar a forma de aprender. Fica aí a questão no ar. Fica a questão. Com isso, a gente encerra essa análise detalhada do PAS UNB 2025. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.